de que a maior parte das pessoas eleitas são de direita há mais de 100 anos, né? De onde você tirou esse dado? De onde você tirou essa informação? Então quer dizer que a ditadura de Getúlio Vargas foi uma ditadura de direita? Você quer... Recentemente, o Jones Manuel fez um debate contra o Kim Kataguiri. Sim, era um debate que quase todo mundo estava esperando. E sim, eu queria ser o Vilela nessa hora, porque o Vilela está nadando em dinheiro. O Vilela, ele é o rei do capitalismo. Ele é tio Patinhas, cara, queria ser tu, réu. O debate foi muito interessante porque Kiki Taguiri, ele também sabe dialogar, ele sabe debater. Eu acho que ele está aí nessa há mais de 6 anos, se eu não me engano. E o que vocês vão ver aí são cortes da inteligência limitada que eu peguei para debater sobre isso. É assim, eu não disse que o deputado era playboy, ele se doeu, o movimento dele, o MBL, é basicamente um movimento de playboy. Esses movimentos que surgiram no contexto ali do impeachment contra a presidenta Dilma são fundamentalmente movimentos de classe média, isso está provado, e assim, nenhum problema em si a pessoa ser de classe média, tem muita gente que é de classe média que é comunista, que defende a luta da classe trabalhadora, porque pessoas de classe média também são assalariadas, mas o deputado se doeu e defendeu o Arthur Lira, né? Porque o ataque a Glauber é fundamentalmente isso, é defender o Arthur Lira, que é ele que está perseguindo o Glauber. Por falar em atuação parlamentar, não vamos com populismo, porque o João Manuel amassou, o Kiki Taguiri amassou, isso é coisa de adolescente, que não sabe debater e é muito eufórico. Na minha visão, nesse debate ficou empatado, 3-3, porque o João Manuel também fugiu de algumas perguntas, o Kiki Taguiri também fugiu de algumas perguntas, por aí vai. Mas assim, também, o Jorge Manuel saiu muito bem no debate. Eu acho que o Kiki Taguiri achou que ele ia falar de Cuba, Venezuela, e não foi isso que aconteceu. Eu só acho meio paia ficar botando 3 minutos de debate. Não, cara, tem que ser raciocínio. O Kiki Taguiri não é tipo o Tala de Kiev, vamos falar a verdade, que ele fica interrompendo os outros pra falar. E eu vou ser sincero aqui, eu nunca vi um MBL tão fraco nas redes sociais como tá agora. Tipo, antes, vamos dizer assim, na minha visão, eles eram o topo das redes sociais. Ele que dominava as redes sociais, porque, querendo ou não, eles ficaram topo por causa das redes sociais, Facebook, Instagram, Empresa do Pão Duro. Muito interessante o que Quintaguiri falar que o Brasil foi governado pela esquerda. Tipo, como assim, irmão? Missa de que a maior parte das pessoas eleitas são de direita há mais de 100 anos, né? De onde você tirou esse dado? De onde você tirou essa informação? Então quer dizer que a ditadura de Getúlio Vargas foi uma ditadura de direita? Você quer dizer que o governo Lula foi um governo de direita? Pro Jones foi, né? Você quer dizer que o governo Dilma é um governo de direita? Pro Jones foi, mas assim, pro cara que é extremamente radical, a gente entra naquela teoria da ferradura, né? Em que a extrema esquerda encontra a extrema direita. Então, de onde que você tirou que a maior parte do parlamento, que a maior parte dos governos foram governos de direita? Não, pelo contrário, os governos absolutamente patrimonialistas, de sequestro do orçamento público para privilégios privados, de sequestro do orçamento público para privilégios públicos, vamos lá, mais uma vez, de uma elite do funcionalismo público que as esquerdas brasileiras têm medo de enfrentar porque tem medo do Ministério Público, porque tem medo do Poder Judiciário, porque tem rabo preso e não podem falar abertamente em relação a essas instituições. Se vocês verem um vídeo aí, você vê a cara do Jorge Manuel, tipo, como assim, cara? Foi governado pela direita, pela esquerda, corrigindo, que eu confundo algumas vezes. Não tem nem sentido ele falar isso. O Brasil sempre foi governado com a direita e a extrema direita. Não tem sentido ele falar que foi governado pela esquerda. O João Manuel também, ele não estava caindo na pilha porque, querendo ou não, a metade das pessoas do MBL, ele só debate querendo enraivar os outros, né? Vamos falar a verdade, isso não é brinquedo. Os caras parece que tenta denotear a pessoa que tá no debate ali, mano. Esses são alguns trechos que eu achei que o João Manuel saiu muito bem no debate. Cara, muito bem, eu fiquei simplesmente... já que eu perco um pouco o foco, né? Mas eu fiquei prestando atenção em cada palavra que ele falava. Você passou uma vergonha aqui, né? Você comparou a dívida pública brasileira com a da Argentina e a da Grécia. A dívida pública argentina, o grande problema é que é uma dívida externa em dólar. A Argentina não emite dólar. Tem um perfil totalmente diferente da dívida pública brasileira. A Grécia não tem moeda, é a zona do euro, é um país sem soberania monetária. Então é uma dívida também externa, porque a Grécia não tem um ente monetário soberano. Isso assim é o básico do básico. O Brasil tem um ente monetário
tributário soberano, ele emite a sua própria moeda e hoje, nesse momento, a dívida externa é baixíssima. A dívida brasileira é basicamente um perfil de dívida interna em moeda própria que o Brasil emite. Então, assim, festival de ignorância econômica. Dito isso, o deputado fez assim, não, como assim a gente tem 100 anos de capitalismo de direita? Primeiro, capitalismo é modo de produção. A propriedade privada é ou não é o elemento dominante e a economia de mercado e a economia brasileira? É, pronto. Então é capitalismo. Mas não tem a maioria do governo de esquerda, de direita. Não tem não, deputado. Aí 15 anos de Getúlio Vargas é o quê? República Velha era o quê? De esquerda? Washington Luiz era o quê? Comunista? Aí depois vem o governo Eurico Gaspar Dutra e aí pouco tempo depois vem o golpe empresarial militar, 21 anos de ditadura era o quê? De esquerda? Comunista? É? Comunista? Aí vem o governo Sarney, governo Collor, FHC era o quê? De esquerda? Privatizando tudo, entregando tudo pro mercado privado, para as multinacionais, destruindo emprego, destruindo serviço público. Aí, interregno ali do governo Lula-Dilma, que é um governo social-liberal, governo Temer, governo Bolsonaro. Peraí, pô. Respeita a pergunta do rapaz, respeita a história brasileira. Sim, a maioria da história... A gente só teve governo de esquerda no Brasil basicamente uma vez. Foi o governo João Goulart. Foi o único governo da esquerda, mesmo, enquanto presidente, que a gente teve na história brasileira. O resto, os governos Lula e Dilma, governos social-liberais, centro-direita, né? E o resto do governo de direita. Uns de direita neoliberal, como FHC, outros de extrema-direita, outros de extrema-direita meio fascistoide, meio maluca, mas que mantinha ainda uma respeitabilidade, como o governo Temer. E o deputado achou a pergunta engraçada. A gente vive ou não uma economia de mercado? A gente vive ou não uma economia baseada na propriedade privada? Aí o deputado vai e cita o Vietnã. Bora fazer igual o Vietnã, deputado? Começa a nacionalizar todas as terras? Assim. Aí ele cita Singapura, que tem 5 milhões de habitantes, pega 2 zonas de São Paulo do tamanho de Singapura. Tá de brincadeira, deputado? Aí cita a OCDE. Vamos trazer o padrão, por exemplo, de presença estatal, de regulação do trabalho, de proteção trabalhista, de modelo tributário da OCDE para o Brasil? Eu vou achar ótimo. Seu partido vai votar contra. Seus amigos vão votar contra. Sabe? Porque você fala que enfrenta. Ah, eu enfrento a elite empresarial. Não enfrenta porque você nunca abriu a boca contra as privatizações mal cheirosas. Inclusive, muito interessante que ele botou fontes. Fontes. E é assim que a esquerda tem que ser, pegar fontes, tem que estar preparada para um debate. E outra, eu quero que João Emanuel debata com Nicolas Gadeira. Por favor, faça isso, Vila. Então, esse é o vídeo. E se vocês quiserem aí deixar um like, comentar sobre o assunto, por favor, comentem, tá? Isso me ajuda também, deixa o seu like. E por favor, comentem sem xingar os coleguinhas, tá? Respeito nos comentários.